tema é um tema muito interessante, mas dificílimo, quase impossível da gente falar, porque falar de Jesus é muita responsabilidade, porque Jesus, ele é o nosso mestre. Então nós vamos fazer apenas algumas considerações a respeito da paz. E Jesus, de fato, e nós temos observado ao longo dos anos na Terra, que a missão de Jesus, ela dividiu o nosso planeta em duas etapas, antes de Cristo e depois de Cristo. Tal o valor da sua importância. E quando nós falamos em paz, em se tratando de um planeta de provas e expiações, como é o caso da Terra, aonde a predominância é a aflição, é a confusão, é a dissensão de ideias agressivamente, é a violência, nós ficamos felizes de abordar esse tema sobre a paz, considerando a necessidade da nossa conscientização através da reforma íntima e entender que todo trabalho coletivo, ele parte do individual, não tem outra solução. Então, se cada um de nós tomar a consciência da necessidade da mudança, nós vamos mudar o mundo, porque o mundo só muda através da atitude individual, nesse sentido. Então, existem muitos aspectos pelos quais nós poderíamos falar a respeito da paz. Muitos aspectos. E nós escolhemos falar hoje sobre exatamente sobre esses dois aspectos que Jesus mostra que é a nossa experiência carnal atual, da nossa existência na Terra e a perspectiva que nós temos em relação ao mundo espiritual. Tudo isso do caminho do Evangelho. Então, o que é paz? Vamos começar. Essa palavra, paz, ela tem um sentido diversos sentidos. Genericamente, em geral, nós podemos entender o seguinte, basicamente o que é a paz? É a existência do conflito. Quando não existe conflito de ideias, ou de opiniões, e de atitudes, nós estamos em paz. Então, é uma ordem. A paz é a ordem que vai existir entre duas partes e o todo. Então isso é paz. Nós consideramos a paz como uma confusão até que a gente faz sobre a felicidade. Porque se você está em paz, estou tão feliz que eu estou em paz. Então, de fato, a paz é o caminho para a felicidade, que a felicidade na Terra é tão relativa, e atualmente é tão relativa mesmo, que nós temos dificuldades, muitas das vezes, de tomar determinadas atitudes. Então nós temos tido o exercício, a necessidade do exercício, a renúncia à opinião do outro. A renúncia em relação a muitas coisas que às vezes até nos contrariam, mas em nome da conciliação e da felicidade geral, a gente cede. Mas então você tá sendo falso. Não, eu estou sendo conciliador. Porque ninguém muda ninguém. Só a vida. E só a experiência de cada um. Porque todos nós aqui, os bilhões de moradores desse planeta, cada um tem uma experiência individual. Daí a necessidade de compreendermos esse pequeno detalhe, de que as coisas não partem do exterior para o interior, é do interior para o exterior. Jesus falava que o que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Isso em aspectos gerais é isso mesmo. Nós concordamos perfeitamente com o mestre. Então, nós estamos aqui falando dessa dimensão interna regulada pela moral. O que eu quero, o que eu sou, o que eu penso, qual é o meu objetivo na vida. E uma dimensão externa que ela é regulada pelo direito internacional. Como nós estamos no planeta Terra, nós estamos no Brasil, nós estamos em Volta Redonda, nós estamos aqui no meio do vento, tudo tem regra, tudo tem regra.
E que regras essas que às vezes nós não queremos seguir. Por isso que existe o direito. O que é o direito? É a partir do momento em que aquilo que eu quero, que eu entendo como meu direito, ele vai ferir o direito do outro, eu tenho que parar e pensar que existe um limite. E esse limite tem que ser respeitado por causa da ordem e do direito internacional. Ou seja, cada um tem que entender que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Não importa em que situação. Em todas as situações. Então, meu computador. Para o cristianismo, nós estamos falando de Cristo. O que é o cristianismo? É o nome que se deu à doutrina crística, a doutrina que Jesus deixou e foi organizada pelos apóstolos, porque Jesus não deixou nenhum livro, não deixou nenhum CD, ele apenas apresentou o seu trabalho, que foi imenso no impacto do exemplo, que é muito importante, a gente esquece disso, né? Aí, às vezes, nós ainda estamos no século XXI vivendo aquele adágio, aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona isso. Tem que haver fidelidade no que eu faço e no que eu falo. No que eu penso e no que eu ajo realmente em relação ao próximo. Porque a nossa relação na vida, ela está toda ligada ao próximo. Como o próximo está me recebendo, como ele está vivendo. Então, para o cristianismo e o espiritismo, paz é o esforço que se faz para desenvolver a inteligência e alcançar as culminâncias da bondade, da justiça, do amor e da fraternidade. Quando nós falamos em inteligência, a inteligência, segundo os espíritos, é uma missão. O cérebro humano, nesse corpo carnal, ele não foi feito por um enfeite, ele foi feito com o objetivo, o maior objetivo que nós temos na condição de seres encarnados, espíritos encarnados. Na qualidade de seres inteligentes, dominantes da Terra, do planeta Terra especialmente, eu ia falar de outros planetas, mas vamos falar da Terra, a inteligência é uma missão, cuja missão é desenvolvermos a capacidade de entendimento. Mesmo naquelas criaturas que reencarnaram momentaneamente com uma limitação qualquer, há o gênio, não desaparece. O espírito é inteligência. E a inteligência, o objetivo dela é fazer com que nós cheguemos a algumas culminâncias. Quais são essas culminâncias? Sermos bons, que a vontade é isso. Sermos justos com o próximo, porque sempre o nosso reflexo é o outro. Nós precisamos ser o espelho de nós mesmos e refletir isso no outro, de forma bondosa, porque é dificílimo, porque nós atravessamos contra nós o egoísmo e o orgulho e os outros defeitos morais. O amor, amar, parece tão fácil, porque o amor, ele é uma trilhazinha assim com o ódio tão próxima. Então aquilo que hoje nós endeusamos, nós adoramos, no momento seguinte, ao sermos contrariados, porque somos extremamente melindrosos, vira ódio. Então, não é fácil amar. E ser fraterno, então, é o esforço que nós temos que fazer, porque nós temos que aceitar o outro como ele é, e o outro, ele é danado, ele faz um monte de coisa para contrariar. E aí nós temos que fazer assim, e aí o que eu faço? Eu quero ser amigo, mas eu não concordo, a gente fica naquela coisa, então não tem nada a ver. O fraterno é olhar o outro como irmão. E quando você olha para o outro como irmão, você diz assim, bom, minha opinião, a opinião dele tem que respeitar. Ele vai chegar, porque eu estou até aqui. Então nós temos que sair do papel do chefe. Ninguém é chefe, não pode ser chefe da vida do outro. E é muito difícil não sermos chefes. E o grande desafio, a grande dificuldade que nós enfrentamos na qualidade de encarnados hoje é vivermos em família. A família é um desafio. É o maior desafio do espírito encarnado. Mas a família, é tão bom. A família é reunião de diversidades. Então, nós precisamos aprender a vivenciar isso. Meu computador tem Alzheimer, ele pula aqui, eu não enxergo nada. Tadinho. E a tela deu um...
olhando para uma figura imaginária de Jesus que eles não sabem qual é, na verdade, não tinha, na época não tinha celular, nem tinha máquina fotográfica, mas tinha os pintores, né? Alguns retrataram mais ou menos Jesus. Então esses artistas todos que representam Jesus, a gente vai colocando aí no nosso trabalho. E falando sobre essa paz, que é o nossa abordagem de hoje, o Evangelho de João, que foi um dos mais próximos de Jesus, nós encontramos então uma mensagem expressiva quando Jesus nos deu duas direções para termos paz, para encontrarmos a paz. E João registrou essas palavras dessa forma aí, que ele entendeu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, Jesus era feliz? Se nós estamos falando que a paz é próxima da felicidade? Acreditamos que sim. Porque o que é a felicidade? É a consciência tranquila. Então, ter paz não é tão difícil assim. Mas nós precisamos seguir algumas metas. Entender o proceder da vida diante do dia a dia. Porque a nossa vida não é fácil. Então, se nós tivermos um objetivo traçado de uma maneira clara, nós vamos viver e vamos entender que essa paz que Jesus nos deu, ele está dizendo, deixo-vos, ele deu a paz dele. Mas como que eu vou viver essa paz de Jesus se eu estou num mundo complicado, conturbado, enfim. Então, a paz do Cristo, de fato, diferencia da paz do mundo. E nesse ponto que Jesus se tornou profundo, nós vamos entender. Então vamos entender primeiramente do que nós estamos falando, paz do mundo e paz de Jesus. A paz do mundo, como nós estamos falando, é aquela que está ligada aos nossos desejos. O eu quero, eu sou, é meu, é individualismo, é o egoísmo. Então o mundo ele é assim, ele é altamente egoísta. Tudo no mundo é assim. Há paredes, há cercas, há impedimentos, há nãos, muitos nãos. Então, a paz do mundo é refletida pelos desejos. Quais desejos? De que não soframos qualquer constrangimento ou obstáculo. Tenhamos saúde, perfeito, equilibrada. Situação financeira também equilibrada. E, especialmente, as pessoas que nos cerquem sejam apenas elogios da nossa postura. É como se o mundo estivesse a nosso serviço. Então, sempre que nossos desejos, ainda que pareçam os mais legítimos, não são atendidos, acreditamos então sermos vítimas de algum castigo. Algo voltado a perturbar-nos para que não atinjamos o sentimento da quietude interior. Então, quando nós somos contrariados, nosso mundo cai. Então, nós não aceitamos a contrariedade. Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no mundo. Por isso, vivemos em conflito. Então, essa paz do mundo mostra que são acontecimentos externos, aqueles acontecimentos que estão ao nosso redor, é que vai decidir se haverá paz ou não no mundo. Diferente da paz do Cristo. A paz do Cristo, ela deve ser pensada de modo muito distinto, pois tem como parâmetro o comportamento de Jesus. Então é um modelo. Então nós não estamos perdidos, porque nós temos um modelo. Quando ele diz, eu vos dou a minha paz, ele está dizendo, olhe para mim. O que eu fiz funcionou. Estou há quantos séculos? Eu dividi a história. Eu vim fechar um ciclo missionário de profetas, de orientações, que culminou em João Batista. Eu fui o João Batista e me batizei lá. Deixei que ele, através da missão dele, que tinha que ser cumprida, que tinha que ser trabalhada,
eu me batizei e mostrei ali o quê? Que é possível ser humilde. Você tem que olhar para o outro, mesmo tendo a sensação, a percepção de que você é superior, deixa o outro fazer o trabalho dele, em paz. Isso é paz, é respeito. Então, quando nós vamos agora olhar para Jesus e entender quando ele disse, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, é isso. É olhar para ele, porque ele é, segundo a doutrina espírita, na qual nós estamos hoje inseridos, nós aceitamos, nós tentamos aprender os princípios da doutrina espírita, e a doutrina espírita se diz consolador, e ela, se é o consolador, é prometido por Jesus. Então ela deve ter as suas qualidades, né? Tanto religiosas, quanto filosóficas, que é o caso, e quanto científicas, para a gente estar aqui. Então, olhando para o que Jesus nos disse, o capítulo 14 do Evangelho de João, pouco antes de tratar desses conceitos, e nessa época Jesus já estava sabendo que iria acontecer aquela noite terrível da crucificação. Então, as palavras de Jesus, ao final da sua missão terrena, naquele momento de aparência junto conosco aqui, ele disse coisas muito fortes e muito decisivas. Então ele disse assim, quem ama nesse momento em relação a ele, aquele que possui meus mandamentos e os observa. E quais são os mandamentos de Jesus? São refletidos na lei divina, que é a lei de Deus, que é o Pai de todos nós, que é Jesus. Então, queremos ser espíritas, queremos ser cristãos. Somos cristãos? Se somos cristãos, aceitamos a doutrina daquele a quem chamamos de Cristo. E ninguém duvida que a máxima também dita por Jesus, e o Espiritismo segue esta exortação, é que fora da caridade não há salvação. Por quê? Todos os movimentos que nós fizermos virtuosos, eles terminarão na caridade. Se amarmos sinceramente, se nos devotarmos a alguém ou uma causa, nós estamos amando. Se nós respeitarmos o outro, nós estamos amando. Então, tudo está dentro da caridade, ou seja, o respeito ao próximo. Por isso que nós iniciamos as nossas palavras dizendo que, na verdade, nós precisamos desenvolver todos os nossos conceitos, todos os nossos conhecimentos, os nossos estudos dentro da nossa proposta de reforma íntima. Porque até hoje, todos os conflitos que existem no mundo é porque olha-se para a paz que o mundo oferece em relação ao externo, não em relação ao interno. À medida que nós fizermos essa revolução, nós vamos entender bem melhor o Evangelho de Jesus. A paz de Jesus é alcançada pelo exercício contínuo da caridade. A caridade, quando nós falamos de caridade, Jesus fala em caridade, a doutrina espírita fala em caridade, que é a repetição das palavras de Jesus, é o nosso comportamento diante dos obstáculos da vida para realizarmos essa profunda tarefa cristã. A caridade, ela resume todas as virtudes necessárias para vivenciarmos, como nós estamos tentando falar. E Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Então eu tenho que ser caridoso. Mas como que eu vou ser caridoso? O que é ser caridoso? O que é a caridade? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa pergunta e a resposta dos espíritos. E eles dizem assim: ser caridoso é ter benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Então, o que é a benevolência? É muito difícil ser benevolente. Muito difícil. Porque primeiro você tem que aceitar a opinião do outro. Segundo, você tem que aceitar o outro. Com todo o seu pacote de eficiências, nãos, né?
milindres. E você fica olhando assim para ele. Não é nada daquilo, mas ele está naquele momento, naquele estágio. A indulgência é nós conseguirmos aceitar isso. Nós temos que aceitar, olhar para o outro, tudo bem, dar um abraço, dar um beijo, sabendo que nós não estamos naquela opinião 100%. E perdoar as ofensas. Por quê? Um dos maiores desafios que nós enfrentamos no mundo são as agressões gratuitas. São os julgamentos. Se nós olharmos assim, no geral, nós olhamos várias pessoas, milhares de pessoas, todas com toga, com martelinho na mão. São juízes, não fizeram direito, nem conhecem a advocacia, mas pá, julga. E nós também fazemos isso. Quando eu digo o outro, não é o outro, nós estamos inseridos no outro, nós somos também, nós. E isso para quando nós aprendemos a disciplina. E é muito complicado, mas a gente está aqui exatamente nessa manhã e na doutrina espírita para entender a nossa responsabilidade pela paz. Então a paz não depende do presidente, da Câmara, não depende de nada. Ela depende de mim. Eu tenho que ter a responsabilidade, a consciência de querer e proporcionar a mim e ao próximo e ao mundo coletivo a paz. Então a responsabilidade pela paz não depende mais de qualquer acontecimento externo a nós. Mas antes resulta de grande esforço pessoal na construção dessa virtude dentro de cada um de nós. O momento atual, nós observamos a imperfeição do outro. O momento de observar a imperfeição do outro demandará a indulgência, o exercício da misericórdia em nosso íntimo para a construção da paz. A condição do ofendido em determinada situação somente será vivenciada em sua plenitude caso posicionarmos nosso coração em ritmo de perdão. Diariamente, toda hora, segundo a segundo, nós temos que aprender isso, perdoar. É a tolerância. Porque os conflitos eles partem sempre quando somos contrariados. Então a gente vai ser um pouco repetitivo, mas é isso, não tem muita coisa além disso. É isso. E esse isso é igual perfume no pequeno frasco, né? Tem que usar muito pouco porque ele... Então o perdão, a caridade, na sua extensão maior, é isso. É uma coisa delicada, que nós precisamos tocar com delicadeza, porque a sua aplicação vai fazer quase que um milagre em toda a nossa vida, porque nós vamos encontrar paz, a tolerância aos defeitos do outro, e nós vamos perceber que o cisco que está no olho do outro, nós temos um arqueiro no nosso olho. Então nós somos muito mais errados que ele. Mas nós, como estamos na toga, queremos ser juiz, somos martelinho, né? E somos chefes, então a gente se perde. A educação, a sutileza e a humildade são esforços resultantes da benevolência que nos conduzirá ao caminho da quietude interior. Então, o que é essa benevolência? Que a gente está falando, o que é ser bom? É ter educação, primeiro ter educação. Porque a gente está fazendo ter educação. Duramos para admitir, né? Ser sutil, você não tem que impor. Você pode, de uma maneira delicada, educada, dar a sua opinião também, claro. É um direito seu também. Nosso, né? De cada um. E sermos humildes é a forma de fazer. Então é como um bolo. Você não pode pegar simplesmente uma receita e sair mudando tudo, porque não vai dar em nada. Vai virar biscoito, né? Então nós precisamos seguir um ritmo. E nós precisamos aprender isso. Porque é isso que Jesus está dizendo para nós. Quer ter paz, quer quietude interior? Porque a nossa preocupação não é ter a paz geral. Eu preciso estar em paz. Porque eu vou refletir essa paz na coletividade. Pense. Jesus nos confere com essa proposta de paz absoluta e plena autonomia da vida. Qual é a autonomia?
Não precisamos de nada, que nada ocorra fora de nós próprios, para conquistarmos a paz ensinada por ele. O que quer dizer isso? Eu não sou dono de mim, eu tenho livre-arbítrio. Não sou eu que me controlo, para o bem ou para o mal. A decisão não é minha. Então, o grande lance em nós conseguirmos ser pacíficos e entender Jesus na plenitude do que ele é, quando ele nos deu de presente a paz dele, ele não falou, eu deixo-vos a minha paz. Ele tinha paz. Então ele disse assim, eu estou deixando a minha paz para você. Aí o que você faz? Ah, vou guardar ele na gaveta. Não. É pegar essa paz, esse conceito de paz. Sim, porque o mundo conhece Jesus, mas o mundo não gosta de Jesus. Ele não faz nada que ele ensinou. Então, Jesus está na gaveta. A gente tem que tirar Jesus da gaveta. Ou aonde a gente colocou. Relembrar Jesus. Jesus tem que ser atual. Ele precisa ser atual. Agora, Jesus precisa de nós para nós conseguirmos conquistar a paz no mundo? Jesus não precisa. Não. Ele é. Ele já foi. Nós é que precisamos dele. Então, ele está invertendo os papéis. Tanto é verdade da inversão que quando nós sofremos qualquer tipo de derrota emocional ou financeira, enfim, quando somos contrariados e não atingimos o objetivo que nós almejamos, qual é a primeira coisa que a gente fala? Por que comigo? Meu Deus, por que eu fiz isso acontecer? Então Deus é o nosso vilão. Já perceberam isso na vida? O vilão não somos nós que erramos, que não conseguimos, não. A gente pergunta naquela, que a humanidade ainda está na infância, assim, aquela coisa da criança, né? Porque até o instinto, não, eu não quero, porque comigo eu não vou. Somos nós. Então Deus deve ficar olhando pra gente assim, dar altas gargalhadas, né? Mas meu Deus do céu, mas que bobagem. Que filhos rebeldes, bobos, né? Então, nós temos que mudar o nosso foco. Essa é a ideia. E pensando bem, essa pode ter sido uma de suas, quando eu falo suas de Jesus, mais profundas lições ao demonstrarmos serenidade nas situações mais adversas. Então, quando nós estamos no conflito pessoal, das dificuldades nossas, da nossa capacidade, é colocada em xeque a nossa capacidade, tá ali a mãezinha, a capacidade até dele educar. Ah, porque você faz isso, você deixa aqui, você passa a mão. Quando os pais destroem aqueles espíritos que estão sob a sua responsabilidade, passando a tal da mão. Não, deixa. Eu aí, não, pelo amor de Deus, vai pro quarto. Deixa que eu resolvo isso aí. Assuma a responsabilidade, que nem sempre é o resultado positivo. Quantas famílias estão sendo destruídas hoje pelas drogas? Porque um dos pais resolveu bancar aquilo, resolveu administrar, e administrou mal, porque ele não conhece, ele não é drogado, ele não é usuário, ele não sabe do que ele está falando, e não aceita ajuda, é o orgulho. Então, hoje nós encontramos os nossos jovens no crack, na maconha, na cocaína, porque os pais levaram esses jovens para esse caminho. Na intolerância, não quero, no chefe exagerado, porque pai não devia ser chefe, devia ser amigo. Então, o que nós temos observado hoje, a destruição das famílias, no sentido social e espiritual, é que o espírita, isso é uma crítica muito pessoal, não vou fazer. A família espírita não está no centro espírita. O pai está, porque está velho, está com medo de morrer, vou fazer alguma coisa para salvar minha malinha aqui, né? Minha malinha está meio vazia. Mas você não vê, é raro você ver as famílias. Então, proliferam as igrejas que têm uma ideia diferente, muito mais material e comercial, e lá são as famílias. Porque eles obrigam, eles não perguntam se ele vai, tem que vir. Tem que mudar de comportamento. É ordem.
Então, nós assim, percebemos que o mundo está retroagindo. Não, o mundo está atual. Por quê? Porque mesmo com Jesus não mudou. Mesmo com a doutrina espírita não está mudando. O básico não está mudando. Então, Deus tem que lançar algum recurso. Porque tem que pegar essa turma aí e botar essa turma no caminho. Então, ninguém no mundo, nenhum espírito encarnado tem o direito de fazer críticas a essas instituições equivocadas. Porque elas exercem um papel importantíssimo social. De uma maneira com corda no pescoço, elas não perguntam muito para você. Ali você perde metade do seu livre-arbítrio. Mas com o livre-arbítrio e com toda a liberdade nós estamos conseguindo trabalhar bem. As famílias estão se desfacelando, os jovens estão no crack. Quem já foi no presídio, se pergunta sempre, quem vai ao presídio? Eu trabalho nessa área, trabalhei nessa área, hoje é bem menos, mas você se pergunta sempre, por que aquela criatura tomou a decisão de ir para lá? Aquele inferno, aquele umbral na Terra. Por que ela não parou um minuto? O que aconteceu agora com relação à lei do progresso e as informações que nós recebemos dos crimes bárbaros contra as mulheres em especial? Precisou-se mudar o termo homicídio para feminicídio, específico, para uma raça, uma turma aqui. E os crimes diminuíram? Por isso é que a pena de morte, que é aplicada em muitos países, não funciona. Porque se ela funcionasse, o crime já não existia, seria zero. Essa estatística zero não existe. Muito pelo contrário. Assim, uma coisa que fica meio assim. Não acontece nada. Por quê? Porque o ser que está ali, diante daquela dificuldade legal, ele é individual. Ele não é coletivo, ele é individual. E o momento em que ele é contrariado, ele fala para o outro, morre. E morre mesmo. Vou te queimar com ácido, vou jogar com ácido. E acabou. Então, a desinformação geral, tanto o aspecto material, porque cada presídio que existe, principalmente no Brasil, mas não é só no Brasil, no exterior também a coisa é terrível. Muito mais terrível que no Brasil. Se essas pessoas que cometem crimes, e nós estamos inseridos neles, porque quantos crimes nós cometemos dentro do nosso lar, com a violência doméstica, nas palavras, nas atitudes, na indiferença, e que ninguém sabe, está sendo julgado. Mas aqueles que a sociedade toma conhecimento, não pensam. E quando estão lá, todos os prisioneiros, todos os encarcerados, condenados ou não, eles dizem para você assim, mas eu não fiz isso, eu não estou lembrando disso. Porque nós somos potencialmente egoístas, tão egoístas que a gente realmente tem um surto. É quando a gente olha por um minuto, segundo, caramba, eu fiz isso. E aí? Bom, e também nós sabemos que esses crimes, eles têm aumentado muito pela qualidade moral, né, dos espíritos que estão reencarnando. Mas isso não é desculpa. Porque o mundo tem Jesus. O mundo tem a doutrina espírita, já são no século XXI. Então temos que aceitar essa mudança de provas e expiações para a regeneração. Por isso, porque não é possível. E cada vez mais nós estamos observando as barbáries, né? Crimes muito mais hediondos do que a gente via anteriormente. Isso tudo quer dizer que não temos paz. Que a paz não está no mundo. Se pergunte, que homem é esse que mesmo ciente de que quase todos iriam lhe virar as costas nas próximas horas, quando o testemunho extremo da cruz, convida os seus discípulos para jantarem juntos em uma noite especial de Páscoa e amorosamente distribuir bênçãos e lições eternas sobre a realidade maior da vida. Inclusive alertando Judas, que ele sabia que Judas iria, já estava todo perdido ali, achando que ele ia pegar a espada e fazer a confusão. Ele falou,
Quem me ama? Perguntou para o Pedro, perguntou para todos os apóstolos, quem me ama? E todos disseram, nós te amamos, o que você está duvidando da gente? E o José me falou isso. Te amo, mestre. Eu não estava lá, mas ele deve estar falando isso. Né? A história mostra que a conversa foi por aí. Que homem é esse que reúne tanta paz, que consola a própria mãe no momento em que está no mais profundo sofrimento? No caso, colocamos aqui, conforme nós encontramos o sofrimento físico, que na verdade não é bem assim, e ainda promete lugar ao céu ao que padece ao seu lado, como Jesus prometeu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, segundo a história dos evangelhos nos relata, não é isso? Mostrando que o sofrimento dele era desse tamanho. Dava ainda para ele virar para o lado e dizer assim, vem meu amigo, vem comigo quem quiser. Mesmo você que é um ladrão, enfim. Então, que homem é esse? Agora, quando nós pensamos em Jesus, será que nós conseguimos medir o que ele passou e passa? E passa, porque pouca coisa mudou da barbárie da época de Moisés, da barbárie da época de João Batista, que perdeu até a cabeça. Egoísmo para tanto que João Batista chegou, né, perdeu a cabeça dele em bandeja lá para uma dançarina que pediu. E todo esse movimento umbralino e do mal que ainda sobrepuja na terra. Na verdade, Jesus deve ser uma ocupação diária nossa. Eu acho que nós temos, isso é o que a doutrina também me ensinou e me ensina todo dia. Temos que às vezes fechar os olhos e fazer uma prece, mas essa prece não é palavras, não são palavras. É tomada de consciência. Quem foi o mestre? O que foi que ele passou? Os grandes abnegados, mas vamos falar de Jesus, estou falando de Jesus, né? Como é esse sentimento dessa rejeição coletiva de toda uma sociedade? Não quero você, eu quero aquele ladrão ali, ó. Quero que você vá lá se pegar com isso. Tudo que você falou, não acreditei. Mesmo aqueles que comiam e bebiam e ficavam com ele diariamente. Pedro não conseguiu. Judas, não sabe Judas não conseguiu. Hoje sabemos que Judas é um espírito regenerado. E está ao lado do mestre. Porque Maria Santíssima foi resgatá-lo do mais profundo umbral. Ele não resistiu, suicidou, cometeu um crime terrível. Mas pensemos em Jesus. Pensemos em Jesus como nosso mestre. Vamos olhar para dentro de nós e pensar, o que eu faria? Hoje, se ele estivesse entre esses missionários, como ele seria tratado por nós? Por cada um. Não importa o que o outro pensa, o vizinho está pensando. O que eu faria com este homem? Com este missionário? Com esse que esteve entre nós e dividiu a história? E mesmo assim, não tem o respeito que precisa e que deve ter diante da nossa insolência, de não querer mudar, porque nós somos insolentes. Você fala assim, não quero. Igual crente. Por que você fala, não quero? E poderíamos aqui anotar inúmeras outras perguntas sobre as reações do Cristo para descobrir de onde vem essa paz, para constatar que nada do que ocorria no mundo externo a ele interferia. É a grandiosidade espiritual, é a pureza. Então, Jesus não parou e perguntou para o Judas, o que é isso, maluco? Tá doido? Vai me chamar para quê? Por que você trouxe a polícia aí para mim? Não, ele perguntou para o Judas, aqui vem meu amigo. Era amigo de Judas, Judas era amigo dele. E ele se submeteu, não por ele ter fazendo diferença, pelo Judas, pela história, que ele sabia da sua missão. Agora, nós sempre nos perguntamos, as pessoas que eu sempre tive com damas lá no Rio, que eu fazia o taekwondo lá, fazia o Edge, com damas lá na regeneração, o damas que faz sempre os seminários do Rustem,
que eu falava assim, não, não tem nada a ver, esse Jesus aí, ele deixou o Judas cair nessa esparrela aí, não tô gostando. Eu falava. Agora fala o que quer, né? E às vezes ele tem mais forte que eu não quero, né? Aí o Deus falou assim, você tem que amadurecer um pouco, mas vamos deixar, eu não vou te responder não, você vai entender um dia. Ele fala sempre pra mim isso. Porque eu achava assim, por que Jesus se sabia tudo? Por que ele deixou o Judas cair naquela? Então, muitos anos depois, eu fui entender. O que Jesus tem com isso? O Judas tomou aquela decisão. Judas queria o poder político, o poder de imperador, de rei. Ele queria que Jesus fosse o amigo do rei. O rei era Jesus. Ele não queria ser amigo do carpinteiro. E Jesus já tinha mostrado pelas multidões que ele reunia, que ele estava com a bola da vez. Não era isso? É o que a gente faz. Eu quero ser amigo do rei. Eu vou receber todos os benefícios que eu precisar. Para mim, para meus parentes, para todo mundo. Não é essa a filosofia? Então Jesus disse para ele, aqui vem, meu amigo. E Judas, então, como tinha combinado com o Sinédrio, ele fez tomou aquele gesto horroroso da beijo de Jesus. E aí, identificando, o beijo foi a identificação do criminoso, que era Jesus. Então, nós colocamos aqui, Jesus, qual é para nós a reação que teríamos diante, vamos nos colocar no lugar do mestre. A gente tem esse direito, nós temos essa possibilidade. Porque não temos livre-arbítrio, não somos irmãos iguais. Então vamos colocar no lugar de Jesus. Nós, enquanto isso, muitos de nós fica no aguardo de inúmeros acontecimentos externos, ocorrências miraculosas, mudança de comportamento da pessoa, de nossa convivência, entre outros, etc., para solucionar esse ou aquele problema, como se a condição de adquirir essa paz cristã dependesse do outro. Então essa é a grande diferença da paz do Cristo e da paz do mundo. Porque o mundo nesse sentido de nós, né? Cada um de nós. Como eu estou construindo a paz? Então, a paz, ela está toda, ela resumida nesse missionário maravilhoso, esse nosso grande irmão e amigo Jesus. Mas nós estamos procurando outro modelo, nós ainda estamos procurando alguma coisa. Então, quando nós fazemos uma crítica aos hebreus, aos muçulmanos que não aceitam Jesus, mas nós aceitamos, nós agimos, nós temos a coragem de viver numa sociedade que vai nos criticar, que vai nos derrotar pelas nossas atitudes cristãs. Nós podemos ser chamados de cristãos, podemos dizer, somos espíritas, porque nós acreditamos na reencarnação, então eu vou agir de acordo com a cama que eu estou preparando para o meu futuro. Porque a reencarnação é isso. Nós sabemos que estamos aqui agora. O que passou, não precisa procurar saber o que passou lá na cartomante. Olha para a sua vida atual. Olha para os seus relacionamentos atuais. Olhe para aquilo que te falta, a solidão. A solidão é uma prova dificílima, mas nos leva à reflexão sobre o que nós vamos ver. Por que eu estou nessa? Porque eu não estou naquela. Mas nós temos que parar e não ir de encontro àquela irresponsavelmente. Vou me drogar para esquecer. Não, tem que enfrentar. Sempre na contabilidade, eu trabalhei numa empresa que eu sabia nada de matemática, sabia nem fazer conta. Eu falei, mas eu era do departamento financeiro. Sempre que Deus me colocou lá, na Ernest Wiener, eu era desse departamento. Então, eu aprendi com o meu chefe, o Duane, que é americano, que é o dono da empresa, dessa Ernest Wiener. É uma empresa de consultoria que faz aquela administração das empresas, né? Um dia ele falou para mim assim, claro, o inglês eu não trabalhava numa empresa, trabalhei 16 anos numa empresa que eu não falava a palavra inglês, porque eu nunca gostei de inglês, belga demais. Aí ele falava para mim assim, não sei o que, do jeitão dele, né? Mas aprendi o espanhol para achar mais fácil. Então ele falou para mim assim, tem que chamar o gerente para olhar a conta, que a conta não estava certa, que alguma coisa ali estava errada na aplicação que eu fiz.
Aí ele falou, um grande segredo. Quem faz a conta não pode fazer a conciliação. Você não vai ver o seu erro. Você se recusa, é a mente. Eu não errei. Então, tem que haver um conferencista. A vida é assim. Então, nós também, na busca da paz, na busca da paz, nós temos que ter a humildade de ouvir a opinião do outro. Porque, queridos amigos, todos, qualquer pessoa, mesmo aquele camarada dormindo lá na rua, ele tem uma opinião a te dar. E muitas vezes uma lição profunda para te dar. Porque você não pode julgar o outro pela aparência dele. É isso que Jesus está dizendo. Não olha para o exterior, olha para o conteúdo, olha para dentro. Disseca. Olhe-se como um esqueleto. Tira essa aparência toda aí. Você não é nada. Basta nós irmos nos necrotérios. Né? Eu também fiz esse trabalho. Deus também não foi fácil comigo, não. Eu fazia perícia criminal. E aí você vê aqueles corpos baleados, esfaqueados, atropelados. Aí você olhava assim e via um camarada que tinha levado 38 tiros, grandão enorme, né? E uma moça tinha acabado de ser atropelada, enorme da minha frente. Pelo que a gente morre, a gente incha. Então tem que ir lá no necrotério, tem que levar a rapaziada no necrotério para ver o que é a vida. Aquilo é a vida. É a realidade, você não esconde. E quando você puxa a gaveta daquela, naquele lugar que você fica com medo até de respirar, que você vai sair podre, porque o cheiro, a nossa carne, o nosso corpo, é muito fedorento. É muito. Por isso que a gente é tão orgulhoso de besta. Aí você puxa aquela gaveta de um cadáver, você quer identificar, você precisa identificar, porque sumiu, a gente não sabe o tal camarada, ele falou, vamos ver se é esse. Aí vem aquele corpo enorme, porque o camarada foi encontrado no mar, e aí tem uma diferença toda, incha, no rio de um jeito, no mar... Aí você fica olhando aquele corpo assim, tem que achar alguma coisa aqui, aquele corpo todo roxo, horroroso. Aí você fala, aí pergunta a mulher assim, a mulher não tá dentro, doutora, qual o sinal? Ele tem algum sinal? Ah, ele tem uma pinta, não sei, mas o corpo tá enorme desse tamanho, todo marrom, verde, azulado, mas você vai achar uma pinta, e você acha a pinta. Você aprende a olhar pra pinta, seu corpo. Tá tampando aí o osso, né? Tá tampando. Olha o instinto, olha. Ai, que horror! É a vida, aquilo ali é vida. Pra mim, foi ótimo e tem sido, então nada me espanta. Quando você vai fazer a exumação de um cadáver, eu vou falar isso porque é importante. Aí você tá lá, que eu falo, aí preenche, não, aqui não pode ter barulho. Eu falo, aqui não pode ter barulho, não pode ter som para não perturbar os espíritos. Eu falo pra família, deixa pra vocês chorar em casa, aqui não é um silêncio, aí o camarada vai pra reta cavadeira ali tirando e tal, aí aparece o corpo. Aí você olha e fala assim, caramba, enterraram ele com esse paletó, porque o paletó, que é a roupa que é feita de petróleo, sintética, ela não vai embora. É ridículo, fica aquele osso e o paletó, a calça. O rato, vocês pensam que o rato não anda lá embaixo, debaixo, agarrado ali no osso. Morto, claro, que ele morreu, então ficado ali, porque é muita coisa. Aí você olha aquilo, a família quer desmaiar, morrer, de ver aquilo. Mas é a realidade. Então o feio, ele fica dentro de nós, mas quando ele é colocado para fora, ninguém aguenta o cheiro, realmente tem que... Opa! Quem foi? Então, isto nós estamos falando, porque com Jesus nós percebemos isso, que nós precisamos de fato, temos necessidade de realizar nossa tarefa no bem. Então, meus amigos, construir dentro de nós condições de viver a paz só na aplicação do Evangelho. Tomamos ciência e consciência de que nós não somos literalmente nada. Ah, mas eu não concordo dizer que não somos nada. Nós não somos muito, nós somos o universo. Não concordo dizer, você não é nada, eu não sou nada. Somos sim, nós somos o universo. Nós podemos, como Cristo, mudar o mundo. Ele não mudou? Por que eu não posso ser igual a ele? Idêntica a ele? Até melhor que ele? Se tiver a possibilidade, né? Eu tenho que sonhar com isso. Essa é a minha esperança.
mas somente através do que ele apresentou. Ele é o nosso mestre, né, o professor? Temos que seguir primeiro aplicar as lições dele. Então, aceitar com serenidade as provas e as expiações da presente encarnação, ter fé em Deus. Eu acredito em Deus? É a pergunta que não quer calar. Meu comportamento mostra que eu acredito em Deus ou não? Eu tenho fé nele, eu busco Deus de forma cristalina, diariamente nas minhas dificuldades, ou eu fico louco, arrancando o cabelo e gritando com todo mundo e buscando suicídio, o álcool, a droga. O que eu faço? Cadê Deus? Aonde está a nossa fé? Acreditar que Ele, Deus, é o nosso Pai. Ele é capaz de construir aquele livro. Eu não consigo construir nada. Ele construiu o livro, ele fez o livro, Deus também o livro. Tudo ele fez, de graça, está aí à nossa disposição. Então, nós acreditamos que Ele é o nosso Pai. Nós confiamos, confiança é uma coisa muito séria, né? Então é o que nós precisamos. O que está acontecendo no mundo? O mundo somos nós, atribulados e perplexos, né? Para a gente ir encerrando. E a paz? Cadê a paz? O mundo está assim. Não é novidade a sensação de estranheza de boa parte da humanidade terrestre nesse período de expiações e provas. É o alvorecer da era de regeneração do nosso planeta. Então, Emmanuel nos diz assim, enquanto estando a caminho, que nós estamos a caminho, né? Os grandes crimes, as grandes situações sociais, as calamidades sociais nos fizerem chorar interiormente ou externamente, nos chocarem, nós estamos no caminho. Porque a indiferença, aí, muito a ver o sofrimento, né? Então nós temos que compartilhar, sim, sentir, perceber a dor do outro. Ser solidário é isso. Mesmo que a gente não vai lá falar nada. Nós estamos nessa era de regeneração. Nesses momentos nos parece faltar superfície para colocarmos os pés e caminharmos com segurança. O horizonte fica escuro diante das montanhas de calamidades públicas e privadas pelas quais atravessamos errantes nessa trajetória ascensional. Porque nós estamos na trajetória ascensional. Nós não paramos nem retroagimos. O espírito não pode deixar de seguir. Ele pode parar, virar uma múmia. Mas até as múmias hoje são nos museus. Ninguém está interessado em ficar, em ser múmia. Então, nós estamos errantes, mas nós estamos numa trajetória ascensional para a perfeição. Então, queridos irmãos, a noite sombria assola os fracos, raios solares do amanhecer, aquecendo os andarilhos da hora última, titubeantes em indecisões e vãos questionamentos materialistas, onde que eu estou? Orquestrados no pragmatismo materialista do incrédulo, ou assentados na excitação do crente iludido e desesperançado. O crente iludido e desesperançado, por quê? Eu sou espírita. E aí? Eu acredito em Jesus. E aí? Né? Tudo parece acenar um futuro não muito distante de caos e perdição irremissíveis. A epístola do apóstolo Paulo, voltando lá no nosso início, foram sublime inspiração, na verdade sublimes, né? Para enviar palavra orientadora a pessoas e povos carentes de fé, após a crucificação do Messias de Nazaré, recordando seus ensinamentos, para que não caíssem no esquecimento dos dias de Emmanuel. Então por que existem os evangelhos? Por isso, porque nós somos assim. Já era, Jesus já foi. Aí ele perguntou para o Paulo. Paulo era um sábio, né? Inteligência. Ele conseguiu a missão, desenvolvendo a inteligência através do estudo. Então ele chamou, Paulo, meu filho, não me persegue não, vou escrever aí alguma coisinha. Então o Paulo passou por toda aquela situação que nós conhecemos, né? Que indo para Damasco, aquela luz, Jesus apareceu para ele, o cavalo ficou cego,
foi contra Ananias, né? E nos deixou o evangelho maravilhoso. Por que ele fez aquelas cartas? Porque na época não tinha condição, não tinha televisão nem Wi-Fi, né? Era para que nós não esquecêssemos de Jesus. Então, percebem que nós ainda não sabemos quem é o Cristo? A gente fala, mas a realidade mostra outra coisa. Num desses indeléveis registros aos Coríntios, Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo era a personificação do otimismo. Eu acho Paulo assim o máximo. Dizem que tem aquela carinha do Emmanuel, mãe é uma gracinha, né? Nunca, como nos tempos atuais, há tanta necessidade do Evangelho. Rede vivo ao nosso espírito sedento de consolo e esclarecimento, que ofereça paz e serenidade, bom senso, olha o Kardec aí, e discernimento, que saber separar, para não perdermos a direção do bem e nos deixar envolver pelas ilusões passageiras do mal, porque o mal não é permanente não, o mal se acha, mas o mal não está com nada, ele vai uma hora levar um pauzinho na pedra, você vai cair. Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza-se, eu achei isso aqui tão bem, lembrando do seu convite, isso é para você, utiliza-se do mal, olhem bem isso aqui, isso é muito sério, hein, ó. Deus, em sua infinita misericórdia, utiliza-se do mal decorrente dos erros humanos, alçando-o veementemente para que se manifeste em toda a pujança como instrumento para a erradicação em definitivo do próprio mal, que sobra apenas como ausência do bem maior originado da providência divina. É profundo isso, não é? Mas então Deus faz propósito do mal? O que é isso? Que história é essa? Você sabe profundo, mas o que explica? Como é que é isso? Deus não derroga as próprias leis. Não é isso? Ele não deu livre-arbítrio. Então ele não pode chegar lá, você decidiu que você vai matar. Ele pode chegar e dizer, peraí, vem cá, não, vai matar não. Deus não faz isso. Porque ele criou a lei da causa e efeito. Ele deu livre-arbítrio, mas ele disse, você é responsável pelo que você fizer. Você tem que ter responsabilidade na sua vida. Então, ele deixa realmente, nós irmos. A gente vai, né? Igual aquela história do cego e do cego. Porque o livre-arbítrio é uma lei soberana, imutável. E qual seria o nosso mérito se nós fôssemos guiados, assim, feito fantoches, feito um joguinho de videogame? Então, temos que entender a profundidade da necessidade de Deus de deixar que nós aprendamos sozinhos. É igual uma criança que está começando a caminhar. Então temos que pensar nisso, para entender o sofrimento no mundo. Vivemos em momentos decisivos da renovação, em espírito e verdade, da transformação moral, da renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço da redenção, de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades do que as nossas. Atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiação de provas. Vai mudar. Nós não temos o poder de parar o progresso. E vai estar acontecendo. Por isso, tanta loucura no mundo. Em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora. E simultaneamente, quer dizer, juntos vislumbramos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos e servidores da primeira hora. Então, ao irmos de encontro ao Mestre, nós seremos os primeiros trabalhadores no mundo de regeneração, que é o próprio da Terra. Então, se aqui somos os últimos, vamos ser os primeiros lá, que é o lá é a nova era, né? De paz e regeneração. Estamos prontos para seguir Jesus em busca da paz pessoal e da humanidade inteira? E assim, terminamos as nossas pequenas reflexões, simples, humildes reflexões, e pedir a Deus e a irmã Paula que nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus.